Um dos usos mais impressionantes da IA na neurociência está nos experimentos de comunicação direta entre cérebro e máquina, conhecidos como interfaces neurais. Empresas como a Neuralink, do Elon Musk, estão criando chips que podem ser implantados no cérebro e que, com a ajuda da inteligência artificial, conseguem interpretar os impulsos neurais da pessoa em tempo real. Parece coisa de filme, mas é realidade. Pessoas com paralisia estão conseguindo controlar braços robóticos ou digitar mensagens apenas com o pensamento. Isso só é possível porque a IA aprende a interpretar os sinais cerebrais do paciente e traduzir esses sinais em comandos para o computador ou para um dispositivo eletrônico. E o mais louco é que isso está evoluindo rápido. Em alguns testes, a IA já consegue reconhecer padrões tão complexos que começa a prever intenções. Em vez de reagir ao que a pessoa está pensando agora, ela pode se antecipar ao que ela vai querer fazer. Decifrando sonhos, imagens e pensamentos. Outro campo que está avançando de forma surpreendente é o uso da IA para reconstruir imagens a partir da atividade cerebral. Ou seja, os pesquisadores mostram uma imagem para alguém, escaneiam o cérebro dessa pessoa com uma máquina de ressonância magnética funcional. E a IA tenta reproduzir a imagem que a pessoa viu só com base no padrão de atividade cerebral. E sabe o mais incrível? A IA está conseguindo resultados cada vez mais parecidos com as imagens reais. É como se ela estivesse vendo o que a pessoa viu, mas só analisando o cérebro dela. E isso não para em imagens externas. Tem pesquisa tentando aplicar esse mesmo método para decifrar sonhos ou até ler pensamentos simples. Ainda estamos longe de algo 100% preciso, mas já existe um começo. E isso abre uma quantidade gigantesca de possibilidades. E também de debates éticos, que a gente vai falar mais adiante. IA. Aprendendo como o cérebro aprende. Além de ler e interpretar o cérebro, a IA também está sendo usada para simular como o cérebro aprende. Isso é muito importante, porque entender o processo de aprendizagem humana pode nos ajudar a criar sistemas de IA mais eficientes. E também melhorar a forma como a gente ensina e aprende. Os pesquisadores usam modelos chamados de redes neurais profundas, ou Deep Learning, que são inspiradas na arquitetura do cérebro humano. Essas redes são formadas por camadas de nós interligados que se ajustam automaticamente, assim como os neurônios fazem quando a gente aprende algo novo. A diferença é que no nosso cérebro, isso acontece com base em estímulos reais, vivências, emoções. Já na IA, o aprendizado é baseado em dados e padrões estatísticos. Mesmo assim, as semelhanças estruturais são tão grandes que os cientistas conseguem usar a IA para testar hipóteses sobre como o nosso próprio cérebro funciona. Em outras palavras, a IA não está só ajudando a imitar o cérebro. Ela está ajudando a entender o cérebro. O Human Brain Project. Um dos projetos mais ambiciosos da atualidade é o Human Brain Project, financiado pela União Europeia. Ele reúne cientistas, neurocientistas, engenheiros e especialistas em IA de diversos países, com o objetivo de criar uma simulação digital completa do cérebro humano. É como se eles quisessem construir um cérebro virtual dentro de um supercomputador, que funcione do mesmo jeito que um cérebro real. Esse projeto é tão complexo que envolve milhões de conexões e diferentes áreas da ciência trabalhando juntas. A IA é essencial nesse processo porque ela ajuda a organizar e analisar os dados. E são dados gigantescos, vindos de exames, modelos biológicos, sensores e pesquisas clínicas. O objetivo final? Entender como surge a consciência, como surgem as doenças neurológicas, como o cérebro reage a diferentes estímulos e, quem sabe um dia, até criar uma consciência digital. IA e emoções humanas. Um outro campo que está crescendo muito é o da IA tentando entender e simular emoções humanas. Isso pode parecer estranho à primeira vista, já que máquinas não sentem. Mas a ideia aqui não é exatamente fazer uma IA sentir,
e sim reconhecer emoções em padrões cerebrais ou expressões faciais e responder de forma adequada. Por exemplo, já existem algoritmos que analisam o tom de voz, os microgestos no rosto ou a frequência cardíaca para identificar se uma pessoa está ansiosa, triste ou feliz. Com isso, a IA pode ajustar sua resposta para se comunicar de maneira mais empática. No campo da neurociência, isso está sendo aplicado para ajudar pessoas com autismo a reconhecerem emoções, ou para acompanhar o estado emocional de pacientes com depressão. Tudo isso, claro, com a IA cruzando dados biológicos e cerebrais em tempo real. Limites éticos e perigos. Agora vem uma parte importante. Com tanto poder, tanta informação sendo coletada e analisada, começam a surgir questões éticas bem sérias. Se a IA consegue interpretar pensamentos, prever ações ou até reconstruir imagens do que vimos, onde está o limite da privacidade mental? Imagina um futuro em que um sistema possa saber o que você vai pensar antes de você mesmo ter clareza disso. É incrível, sim, mas também é perigoso. E por isso, muitos cientistas estão pedindo que essas tecnologias sejam desenvolvidas com transparência, responsabilidade e regulação ética. A gente não pode esquecer que, por trás de toda essa tecnologia, estamos lidando com algo extremamente humano: a nossa mente. Conectando os pontos, o que vem pela frente? Agora que a gente entendeu um pouco mais sobre como a IA está sendo usada para decifrar e simular o cérebro humano, fica a pergunta: para onde isso tudo vai nos levar? Será que um dia vamos conseguir fazer o upload completo da nossa mente para uma máquina? Será que vai ser possível construir uma IA com consciência real? Ou ainda estamos longe disso? Essas são perguntas que ainda não têm resposta. Mas uma coisa é certa: os passos que estamos dando agora vão moldar o futuro da tecnologia, da medicina, da psicologia e talvez até da nossa própria existência. O projeto OpenWorm, simulando um cérebro completo. Vamos começar por um experimento que parece simples, mas que abriu portas gigantescas. O projeto OpenWorm. Esse projeto começou tentando simular o cérebro de um verme chamado C. elegans, que tem apenas 302 neurônios. Parece pouco, né? Mas mesmo com essa simplicidade, esse verme consegue se mover, reagir, tomar decisões básicas. O time do OpenWorm digitalizou cada conexão neural do bichinho, criou uma versão em software de cada um dos neurônios e interações e colocou isso para rodar num sistema de IA. Resultado? Eles criaram um verme digital que se comporta de forma muito parecida com o real. Agora, pensa comigo. Se já conseguimos simular um cérebro vivo, mesmo que simples, o que nos impede de escalar isso? É isso que muitos cientistas estão tentando fazer agora: criar cópias digitais completas de cérebros humanos, simulando o cérebro humano inteiro. É possível. Aqui entra o trabalho de projetos como o Blue Brain Project, na Suíça. Eles estão recriando digitalmente as estruturas do córtex cerebral, parte por parte, neurônio por neurônio, conexão por conexão. É um trabalho de paciência absurda e de um volume de dados inacreditável. Para ter uma ideia, um único milímetro cúbico do cérebro humano tem cerca de 100 mil neurônios. Simular isso requer supercomputadores, inteligência artificial de última geração e muito, muito tempo. Mas os resultados estão aparecendo. Já é possível simular circuitos complexos que imitam funções cognitivas básicas, como tomada de decisão, reação a estímulos e até associação de memórias. É como se estivéssemos começando a criar mini-cérebros digitais, pedaços funcionais de uma mente sintética. IA criando memórias artificiais. Agora, segura essa. Cientistas estão começando a usar IA para simular não só o funcionamento do cérebro, mas também memórias artificiais. Isso mesmo. Eles treinam redes neurais profundas para simular como memórias são formadas, armazenadas e até esquecidas. Em algumas experiências com ratos, por exemplo, pesquisadores conseguiram usar estímulos elétricos guiados por IA para ativar memórias falsas, fazendo os ratinhos acreditarem que algo aconteceu, quando na verdade não aconteceu. Isso levanta uma pergunta filosófica e assustadora.
Se podemos inserir uma memória ou editar uma lembrança. Até onde vai a nossa identidade? Quem somos nós se nossas memórias podem ser moldadas por uma máquina? Transferência de consciência, ficção ou possibilidade? Esse é o ponto onde muita gente fica dividida. A ideia de upload da consciência, ou seja, copiar a mente humana inteira e transferi-la para um computador, é um tema quente tanto na ficção científica quanto na ciência real. Ainda estamos longe de algo assim, mas alguns teóricos acreditam que, se um dia conseguirmos mapear todas as conexões neurais e também entender como elas interagem com substâncias químicas e com o corpo em si, então seria possível criar uma réplica digital funcional da mente de uma pessoa. Mas isso levanta um dilema. Essa cópia digital seria você? Ou seria só um clone com suas memórias? E outra, se você pudesse viver dentro de um computador, sem corpo físico, mas com pensamento contínuo, isso seria vida? Ou uma prisão digital? Inteligência artificial com consciência? Muita gente se pergunta, tá, mas e se em vez de copiar a consciência humana, a IA desenvolver uma própria? Esse debate é ainda mais polêmico. Afinal, o que é exatamente a consciência? Sentir dor? Ter memória? Saber que você existe? Alguns modelos de IA atuais já apresentam comportamentos que parecem conscientes. Eles aprendem, ajustam suas respostas, tomam decisões baseadas em objetivos e até reconhecem contextos sociais. Mas será que isso é consciência? Ou é só uma simulação bem feita? Esse é um dos grandes desafios éticos da nossa era. A linha entre simulação e consciência real está ficando cada vez mais borrada. O papel dos neurochips e interfaces neurais avançadas. Enquanto os cientistas trabalham com simulações e algoritmos, outras equipes estão apostando no caminho contrário, em fusão direta entre cérebro humano e máquina. Os chamados neurochips estão cada vez mais sofisticados. Eles podem ser implantados no cérebro e se comunicar diretamente com neurônios, como se fossem parte do corpo. A IA entra como tradutora nesse processo. Ela aprende como os neurônios da pessoa se comunicam e faz essa ponte entre o cérebro e o mundo digital. O objetivo vai além de tratar doenças. Existe a ambição de aumentar as capacidades humanas. Criar uma espécie de supercérebro com memória expandida, processamento ultra-rápido ou até conexão direta com a internet. Parece coisa de ficção, mas o protótipo disso já existe e está funcionando em testes clínicos. Os riscos da mente conectada. Mas com todo esse poder, vem também um grande risco. Imagina se um dia seu cérebro estiver conectado à internet e, por um erro de segurança, alguém conseguir acessar seus pensamentos, ou reprogramar memórias, ou, pior, implantar ideias. Esse cenário é extremo, claro, mas é por isso que hoje muitos cientistas e filósofos estão insistindo na criação de uma ética global da neurotecnologia. Um conjunto de regras que impeça abusos, garanta a privacidade mental e limite o uso dessas ferramentas a propósitos realmente humanos e benéficos. Porque uma coisa é certa, a tecnologia está indo muito mais rápido que a nossa capacidade de lidar com ela. IA ajudando a tratar doenças mentais. Por outro lado, esse poder pode ser usado para salvar vidas. Com a IA entendendo padrões cerebrais, já está sendo possível detectar sinais precoces de depressão, crises de ansiedade, episódios de esquizofrenia e até prever surtos antes que eles aconteçam. Alguns aplicativos já estão usando IA para acompanhar o comportamento do usuário, identificar variações no padrão de fala, sono ou expressão facial e alertar a pessoa ou um profissional de saúde. No futuro, talvez tenhamos assistentes neurais que acompanhem nosso estado emocional em tempo real e que nos ajudem a manter a saúde mental em equilíbrio. Tudo isso baseado na leitura direta da nossa atividade cerebral. E o cérebro artificial perfeito. Será possível? Por fim, a pergunta que não quer calar. Será que um dia conseguiremos construir um cérebro 100% artificial que funcione exatamente como o nosso? Um cérebro que pense, sinta, sonhe,
Aprenda. Tenha desejos? Essa pergunta ainda não tem resposta. Mas, se tem uma coisa que a história da ciência mostra, é que, com tempo, dados e persistência, quase nada é impossível. Hoje, com o avanço da inteligência artificial, dos supercomputadores, da biotecnologia e das neurociências, estamos mais perto do que nunca de entender quem somos, e talvez um dia recriar a nós mesmos digitalmente. Conclusão: entre o milagre e o abismo. Então, para a gente encerrar essa jornada, a IA está abrindo portas que há pouco tempo pareciam trancadas para sempre. Ela está nos dando uma nova lente para olhar o cérebro humano. Está nos permitindo entender melhor como pensamos, como sentimos, como nos tornamos quem somos. Mas, ao mesmo tempo, ela nos desafia a redefinir os limites do ser humano. Quando máquinas começam a imitar nossa mente, simular nossas memórias e interagir com nosso corpo, a pergunta muda de o que a tecnologia pode fazer para o que ela deveria fazer. O futuro da neurociência e da inteligência artificial é brilhante, mas também é delicado. Cabe a nós, como sociedade, decidir como queremos usá-lo, se vamos usar isso para evoluir, curar, entender, ou para controlar, explorar, dominar. A tecnologia já está aqui. A escolha é nossa.